Edenilson, tudo bem? Boa tarde. Ontem, após a partida, acabou repercutindo muito a tua declaração na saída do gramado, falando sobre o time ter jogado muito exposto e não ter sido algo exclusivo do Clássico Grenal de ontem. Como que vem sendo no dia a dia, nos treinamentos e até nas partidas, e até no vestiário ontem, após a derrota, essa conversa de vocês com o técnico Miguel em relação ao sistema de jogo e também à forma de vocês jogarem? Tu mesmo já havia afirmado estar com um pouco mais de dificuldade também em relação a esse esquema posicional. Queria saber como que vem sendo esse dia a dia com o técnico Miguel sobre essa questão de jogar muito exposto ou não. Boa tarde. Primeiramente, foi uma iniciativa minha, né, vir aqui conversar com vocês justamente para esclarecer a declaração pós-jogo. Acredito que no calor ali e indignado com a derrota, acabei tentando fazer uma avaliação né, da partida, do momento da partida que a gente sofreu a virada, mas longe de falar do esquema do treinador ou da forma de jogar. Eu quis dizer que naquele momento do jogo, a nossa equipe não estava conseguindo jogar e acabou ficando exposta e oferecendo contra-ataques para o rival dentro da nossa casa, que é uma coisa que a gente não quer. E foi minha avaliação como time. Depois no vestiário a gente conversou todos, nos cobramos como deve ser feito, conversamos, resolvemos chegar aqui hoje e trabalhar para melhorar isso. O Inter tenta reverter há muito tempo, Edenilson, uma hegemonia do Grêmio em Grenais e várias situações de jogos apontam para um Inter abalado em alguns momentos. Qual é a parcela de culpa de vocês, jogadores, nesse todo episódio que envolve competições e principalmente os confrontos diretos em Clássicos Grenal? Não, é total, é nós que estamos ali, nisso quando eu falo nós, incluo o treinador. Lógico que a gente tem todo o staff, todo um clube por trás, mas na hora do jogo ali, os jogadores que entram em campo, juntamente com as instruções do treinador. Então, com certeza a gente tem culpa, a gente sabe disso, a gente se cobra muito por isso, e a gente vai fazer de tudo para reverter isso na semana que vem. Edenilson, você falou das cobranças no vestiário depois do Clássico. Qual foi o diagnóstico de vocês, jogadores, para essa derrota? Passou pelo esquema de jogo, passou pela postura em campo? Como é que vocês conversaram para reverter isso, porque vem pela frente também? Não, como eu falei, o esquema de jogo a gente vem treinando já há algum tempo com o treinador, né? A gente procura trabalhar sempre junto. Ele é um treinador que se mostrou muito aberto a ouvir também a nossa opinião, então nem posso criticar o trabalho do treinador, sendo que eu estou incluso nele. Eu também dou as minhas opiniões, todos nós. Ele é um treinador muito aberto, muito comunicativo, então eu só acho que não tem o porquê fazer esse burburinho de conspiração que não existe, até porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Quando perde todo mundo junto, quando ganha todo mundo. Quando a gente fez 6 na Libertadores, foi todo mundo. Ontem, quando a gente perdeu, foi todo mundo. O que me incomoda é que eu fui fazer uma avaliação para não dar uma resposta robótica ali e, pelo contrário, ao invés de ajudar, as pessoas acabam distorcendo o que se fala. E justamente em cima desse contexto, Edenilson, o Inter não ganha um título desde 2016. O Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do Brasileiro, passou um tempo sem ganhar a Grenal. Tudo isso se junta no momento em que acontece uma derrota. Esse contexto todo atrapalha mais, torna o desafio ainda maior, vencer um título, vencer o rival, também nesse contexto de uma carência de títulos, de uma crítica que ela vira a qualquer momento. Isso também pesa no dia a dia, na preparação? Cara, te falar a verdade, não dá tempo de lógico, como eu falei, a gente sentiu ontem, hoje a gente já tinha que estar aqui treinando e focado na Libertadores, então a gente sabe que os títulos estão em falta, mas só o trabalho pode reverter isso, né? Eu vejo muita gente falando que o problema é o grupo. O grupo é um grupo que trabalha, que se dedica todos os dias,
Tenho certeza que o clube tem feito de tudo para dar o respaldo também, e tenho certeza também que o grupo é capaz de fazer de tudo aquilo que se é pedido para que se volte a conquistar os títulos. Falando justamente sobre a questão do grupo, então, Edenilson, esse grupo do Internacional que vem disputando o Grenal e os títulos, mas especificamente nos clássicos, é uma vitória nos últimos 14. O Inter sabe ganhar Grenal na tua visão? Essa é uma pergunta de matemática, né, que você já respondeu. Mas como eu posso te falar, o que a gente sempre pode fazer é tentar reverter o próximo, e nesse a gente tem a oportunidade de ser campeão, caso a gente consiga reverter tudo isso e reverter o resultado negativo. Edenilson, boa tarde. Pegando a sua resposta sobre o grupo de jogadores que é capaz de reverter essa situação que o Inter está, a gente pega as últimas finais da Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, os últimos Grenais, e a resposta tem sido a mesma, né, de insucesso e falta de títulos neste momento. O que o grupo pode fazer diferente? Se você puder ampliar, o que o grupo faz para mudar esta figura de dar na trave ou de não conseguir um resultado para deixar a torcida satisfeita? Boa tarde. Olha, eu acho que o que se pode fazer é tirar a responsabilidade, tentar. A gente sempre jogou com essa responsabilidade de repente, com essa angústia, com essa ansiedade, né, de ser campeão. De repente, a gente tirar essa responsabilidade, tentar fazer um jogo mais livre, mais solto, para que a gente possa mudar isso, né, isso de tirar essa angústia e, se Deus quiser, reverter o resultado lá. Edenilson, boa tarde. Eu queria falar um pouquinho já sobre o jogo de quinta-feira, porque ontem o Ramires falou que ele tentaria não pensar de uma forma negativa, tentaria selecionar os pensamentos para ser positivo nos próximos dias, porque sabe que quinta-feira também é um jogo muito importante. E o Inter não conseguiu vencer fora de casa nessa Libertadores ainda. O que você acredita que é necessário fazer de diferente nesse jogo para conseguir esse resultado num grupo tão embolado? E como você, Edenilson, vai tentar separar também, né, esse sentimento ruim que fica por conta da derrota de ontem? É verdade, na quinta já temos, digamos, a primeira dessas duas decisões. Tenho certeza que o professor está pensando já a partir de hoje na melhor maneira possível para que possamos ter um resultado positivo lá. Lógico que a gente teve erros, no primeiro jogo teve altitude, o segundo jogo foram erros bem pontuais de um jogo controlado, né, e a gente acabou se complicando, mas tenho certeza, como eu falei, ele deve estar pensando na melhor maneira e a gente vai escutar ele para que a gente possa voltar de lá com um bom resultado. Edenilson, ainda no gancho da pergunta da Monique, falar um pouco mais do jogo de quinta-feira, porque o Grenal já é passado, já aconteceu, já foi, é difícil, tem que lamber as feridas, vamos dizer assim, ainda mais com uma derrota como foi de virada para o Grêmio e no histórico que está nos últimos anos. Mas o que dá para tirar de ponto positivo e até mesmo os pontos negativos desse clássico Grenal, porque o Inter é a segunda partida que ele toma uma má virada. O que fazer para que essas duas derrotas, tanto na Libertadores quanto no Clássico Grenal, não seja influência, melhor assim, não seja influência para o jogo de quinta-feira, que é um dos maiores do ano, né? Talvez o jogo do ano para o Internacional. Então, é justamente esse tipo de cobrança que a gente teve, né? De ter mais comunicação. Tem esse fator que não tem torcida no estádio, então a gente pode se comunicar mais, pode se cobrar mais, né, pode se incentivar mais, e acho que às vezes é isso que nos falta, essa concentração no final das partidas, como a gente viu ontem, ela acaba resolvendo. Boa tarde, Edenilson. São 2 meses do Miguel Ramírez no comando do Internacional, está fechando 2 meses agora no jogo contra o Olímpia. O Inter mostra goleadas bonitas, interessantes, como foi contra o próprio Olímpia no Beira-Rio, e derrotas bizonhas, como foi a pro Tátira de virada. Não vou nem citar o Clássico Grenal, que é um clássico, aí tem um peso diferente. A pergunta que eu te faço, vocês entendem completamente o que o Miguel Ramírez pede nos treinamentos? Esse grupo é capaz de jogar da maneira como o Miguel Ramírez quer que jogue?
Ou o Osmar Loss que faz esse meio campo de interlocução entre treinador e vocês? Explica pra gente, por favor, Denilson. Boa tarde. Acho que como você mesmo falou, se pegar no geral, tivemos mais jogos bons do que ruins, né? Se a gente pegar as nossas derrotas, são mais erros pontuais, e mesmo assim tendo um bom volume de jogo. O treino é todo o professor Miguel, com a ajuda do Martim e do Osmar como seus auxiliares, né? Mas tenho certeza que a gente entendeu. A própria demonstração disso são esses bons resultados que a gente teve em casa, e é nisso que a gente tem que se apegar. Não achar que somos o melhor time do mundo porque fizemos 6, mas sim se apegar a esses detalhes, ao que nos fez fazer tantos gols e conseguir essas vitórias. Edenilson, boa tarde. Nessa última semana foram só resultados negativos, e até nos jogos paralelos. A que tu acredita isso? Eu vi há pouco tu falando, né, sobre a questão psicológica, enfim, da pressão, mas quanto é a questão psicológica, quanto é a qualidade do grupo de jogadores, quanto é cansaço, quanto é estratégia para essa má semana e para tentar reverter para a próxima? Boa tarde. Não acredito a questão psicológica, né? Eu acho que todos aqui somos atletas profissionais acostumados a jogar esses jogos, não tem como a gente falar que tem alguma questão psicológica. Como eu falei, são fatores que acontecem no decorrer das partidas. Nessa semana acabamos perdendo 2 jogos, não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu com o professor Miguel, mas a gente tem que aprender o quanto antes, né? Às vezes aprendemos com as vitórias e às vezes da forma mais dolorida, que é com a derrota. Boa tarde, Edenilson. Edenilson, nos últimos anos passou pela casa-mata do Inter Odair, Abel, o Cudê e agora o Miguel. De lá para cá chegaram muitos jogadores, outros saíram. O Inter foi vice pro Atlético, vice pro Corinthians, não vence Grenais, padeceu pro Boca, padeceu pro América, perdeu jogos bizonhos, como acabou de dizer o colega. De lá para cá, muita coisa se mexeu, como a gente pode ver, mas alguns jogadores permanecem desde o Odair até agora. Você, Rodrigo Dourado, Lomba, fazem a base com outros nomes que estão permanentemente num time que não vence na hora decisiva e que na hora H tem sempre dificuldades, que você não diz ser psicológica, e também abriu a coletiva dizendo que não quis dizer o que era problema tático. Então, qual é o problema desses jogadores que permanecem no grupo como a base do grupo e que não conseguem entregar um resultado na hora que o Inter precisa? Boa tarde. Você usou vários exemplos aí, né, de insucessos, porém não usou o caminho para chegar até eles, né? O Campeonato Brasileiro são 30 e tantas rodadas, e para chegar disputando até o final você tem que ganhar a maior parte durante o campeonato. Então eu não compactuo com essa ideia de momentos decisivos ser só o último jogo, né? Porém, acredito, e você tem razão quando diz que não conseguimos trazer o resultado para o clube, que é o título. E como eu falei antes, se nós somos os jogadores que continuamos aqui, é porque algo de bom a gente tem, e o clube vê isso na gente. Acredito que a partir do momento que a gente não servir mais para o clube, isso vai ser um ciclo normal, né? Clube, jogador, das partes procurarem um melhor caminho, algo assim, e a gente como atleta, como profissional do clube, a gente vai acatar. Edenilson, boa tarde. Quero complementar a pergunta do meu colega agora há pouco, Cristiano Silva, sobre o entendimento do trabalho do Ramires. E ele tem uma filosofia de escalar o time de acordo com o adversário. E isso na cultura do futebol brasileiro ela é um pouco difícil. Vocês, jogadores, nós, como brasileiros, gostamos, pelo menos a maioria, de ter um time de 1 a 11. Vocês já entenderam esse processo? Seria mais fácil para vocês se fossem definidos 11 titulares e uma peça ou outra tivesse sido mudada ao longo do processo, mas o Inter tem um time. Vocês já entenderam essa filosofia de um time a cada jogo, e isso não prejudica um pouco o entrosamento? E talvez por isso também alguns resultados não venham acontecendo, Edenilson? Boa tarde. Não, na verdade, eu acho que a gente tem que se adaptar as formas do professor, né? Sempre foi assim, nunca foi o treinador se adaptar ao que o jogador está acostumado.
né? Até porque ele é o comando que foi contratado para ser o comandante do grupo de atletas, e a gente que tem que se adaptar às formas dele, independente dele ter os 11 ou fazer o time na hora do jogo, que seja, a gente tem que se adaptar, porque a gente está representando a camisa do Inter, a gente está representando o clube, e ele nos ajuda a fazer isso.